Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 14, diz: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, ele, José, e Maria, e a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. É muito legal pensar nisso, porque o profeta disse de fato isso. Do Egito chamei meu filho. Mas quando o profeta disse isso e você ler o texto, você vai perceber que o filho chamado do Egito não é Jesus. O filho chamado de Egito é Israel, que ficou escravo no Egito até que Deus o chamou. Quando eu olho para esse relato todo, duas coisas se juntam. A palavra se cumprir, para que se cumprisse, para que se cumprisse. E todas as vezes que se diz nesse texto, para que se cumprisse, a gente vê a história de outros personagens. A história como o Sansão, que foi alguém, o menino Sol, que nasceu de maneira miraculosa, com uma força extraordinária, mas estraga tudo. A história desse filho que sai do Egito e que no caminho do Egito à Terra Prometida constrói uma porção de decepções. E outras histórias como a minha e como a sua, que podem ser maravilhosas, mas não há nenhum de nós que escapou de decepcionar ou decepcionar-se. Até que vem Jesus. A única forma de fazer com que todas as histórias sejam bem-sucedidas é na substituição que ele dá aos nossos fracassos. Onde Israel fracassou, Jesus foi bem-sucedido. Onde Sansão fracassou, Jesus foi bem-sucedido. Onde eu fracasso, ele sucede-se. Para quê? Para que na troca do cumprimento dele e da minha aceitação, a nossa história, a minha e a dele em mim, seja uma história de sucesso. A história de Jesus não é só dele. A história de Jesus é a minha e a sua. Então hoje se lembre que quando Jesus pisou na terra, ele não veio dar a morte por você apenas. Ele veio dar a vida bem-sucedida dele apenas. Assim, nós vamos caminhar escondidos nele, e quando alguém olhar e nos ver assim confundidos, a nossa história é a mais bem-sucedida de todas. Deixa que Deus se cumpra em você.